Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 1. Salmos, capítulo 30, versículo 1. Diz o seguinte: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Salmo de Davi. Então Davi aqui, neste salmo, ele estava exaltando o Senhor. Exaltar é levantar, é engrandecer. Então ele estava engrandecendo, elogiando o nome de Deus. Ou seja, é uma forma de agradecimento ao Senhor por parte de Davi. E Davi aqui, ele conta que ele estava exaltando, ou seja, engrandecendo o nome de Deus, porque Deus havia o livrado, porque Deus não permitiu que os inimigos dele se regozijassem contra ele. Nós vamos ver no versículo 2 que Davi, ele passou um momento, um período enfermo, um período doente, e obviamente os inimigos, eles esperavam a morte de Davi. Eles estavam torcendo para que Davi morresse, para que Davi ele falecesse com aquela doença, com aquela enfermidade, mas Deus não permitiu, e aquilo que era para ser maldição virou bênção na vida de Davi. Então, por esse motivo, ele estava feliz com Deus. Versículo 2 diz o seguinte: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Tá vendo? Se ele foi sarado, é porque ele estava enfermo, ele estava doente. A Bíblia não conta qual foi a doença, a enfermidade, o problema, aquilo que Davi ele passou, mas ele diz que ele clamou por socorro e Deus o ouviu e o sarou. Ou seja, Deus o curou daquela doença, daquela enfermidade. Eu estava vendo o significado dessa palavra clamar. Clamar não é somente oração, mas clamar é pedir insistentemente, é suplicar a Deus. Então, a situação de Davi era difícil e ele clamou, ele suplicou, ou seja, ele buscou de todo o coração, ele se humilhou diante de Deus, pedindo insistentemente, e Deus enviou a resposta, a cura, a sara que Davi ele precisava. De repente, você se encontra da mesma forma que Davi. De repente, uma doença, uma enfermidade, ou muitas vezes o seu problema não é na saúde, mas é em outra área, nas finanças, no trabalho, na família, no casamento. Não importa aonde tem sido o seu problema, aonde tem sido a sua debilidade, mas se você fazer como Davi, você clamar a esse Deus, ele vai ouvir e ele vai enviar a cura que você precisa, na área que você precisa, que você está necessitado do toque de Deus. Continuando a leitura da palavra,
3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Ou seja, Davi aqui ele diz que Deus fez subir da cova a alma dele. Então Davi, de certa forma, ele já estava se vendo morto, ou seja, era uma situação que a medicina não pôde dar jeito para Davi, mas Deus trouxe a resposta, a solução para Davi. Então, de repente, é o que você está passando, o que você está vivendo, humanamente não tem jeito, não tem solução. Não para nós, seres humanos, porque nós somos limitados, mas tem jeito para o nosso Deus. Assim como Deus, ele trouxe a solução para Davi, Deus também pode reverter o seu quadro, a sua história e trazer o que você necessita. Continuando a leitura da palavra, versículo 4. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Ou seja, Davi aqui ele estava convidando as pessoas, o povo de Deus, a salmodiar, ou seja, a louvar a Deus. É um convite para o povo de Deus. Versículo 5 diz o seguinte: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Agora, aqui no finalzinho do versículo 5, é óbvio que Davi ele está falando em figura de linguagem. Quando ele diz, final do versículo 5, ao anoitecer pode vir o choro, o anoitecer, no caso, que seria noite, é um período. E ele diz que pode vir o choro, ou seja, a tristeza, a dor, a agonia, a aflição. Então, o período da noite, falando figuradamente, é o momento da dor, é o momento da adversidade que muitas vezes nos faz chorar. Mas lembrando que é só um período, é um momento, não é para sempre. E em seguida, ainda no final do versículo 5, Davi ele diz: mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, falando aqui no caso de Davi, veio o período da noite, o período que ele estava chorando, que ele estava sofrendo por causa daquele problema, daquela doença, mas depois veio o período da manhã, ou seja, veio o período da vitória, da resposta na vida de Davi, e isso trouxe alegria para a vida dele. Então, nós devemos ter essa consciência que a adversidade, o problema que nós passamos, que nós estamos vivendo, de repente, é só um momento, é só um período, mas pela manhã, ou seja, logo em seguida, Deus vai enviar a resposta,
Deus ele vai enviar o auxílio, Deus vai enviar a cura, vai enviar a Sara, vai enviar aquilo o que nós necessitamos, e a alegria do Senhor, ela vai prevalecer nas nossas vidas. Então, o momento do choro, o momento da dor, da agonia, da angústia, não é para sempre, mas vai vir a alegria, em nome de Jesus. E para a gente finalizar, versículo 6 diz o seguinte: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. É isso aqui também, esse versículo 6, é uma advertência para nós. E por quê? Davi ele está dizendo que no momento da prosperidade dele, ou seja, no momento que ele estava bom, ele falava isso antes dele ficar enfermo, dele ficar doente. Antes da dificuldade do problema, ele estava dizendo que ele não seria o quê? Abalado. E o que sucedeu? A fé dele, a confiança não foi abalada, mas a saúde de Davi, sim, foi abalada. Diz a Bíblia, a palavra, aquele que pensa está em pé, olhe para que não caia. Então, infelizmente, aqui nesse momento, antes de Davi ficar doente, passar esse problema, a confiança dele, o apoio dele, não estava em Deus, mas estava na prosperidade, estava naquilo que ele tinha, de repente na saúde dele. Então, é mais ou menos assim. Ele estava dizendo o seguinte: poxa, eu estou bem, está correndo, tudo bem, então nada vai me parar, nada vai me fazer cair. Lógico que nós temos que ser positivos, sim, só que a nossa fé, ela não pode estar apoiada nas nossas condições, nos nossos recursos, mas a nossa fé, ela tem que estar apoiada em Deus. E Deus permitiu isso na vida de Davi, para que ele acordasse, ele tivesse consciência que ele não poderia garantir o dia de amanhã. E até mesmo a Bíblia diz isso, que nós não podemos nos gloriar no dia de amanhã. Então, que a nossa fé, a nossa confiança, ela venha estar em Deus, que o orgulho não venha sobre as nossas vidas, porque de certa forma, esse versículo 6, nas palavras de Davi, demonstra um orgulho, demonstra ali de certa forma uma soberba. E muitas vezes, assim como Deus permitiu na vida de Davi, Deus ele permite nas nossas vidas para que a nossa fé não venha estar nos nossos recursos, em nós mesmos, mas para que a nossa fé esteja nele. Deus muitas vezes ele permite ali a dificuldade, ele permite o problema justamente para que a pessoa ela não se apoie no próprio estribe, como dizem Provérbios, mas para que ela se apoie em Deus, para que a pessoa reconheça a fragilidade dela e ela venha depender unicamente de Deus. Então, esta é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem
com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.